vai fazer um exemplo de dimensionamento de uma barragem de nível ou soleira, né? Então, nesse exemplo, pede para dimensionar uma barragem de nível em concreto simples, com perfil Krieger, para vazão de cheia igual a 1.500 litros por segundo. A largura do córrego que a gente vai utilizar, né, para captação da água é no local da barragem, é de 5 metros, ok? Então, relembrando aqui o perfil Krieger, deixa eu ver aqui. Esse aqui seria o perfil Krieger, né? Ele tem essa forma aqui. Para a gente saber as coordenadas desse perfil Krieger, a gente utiliza essa tabela aqui de dimensionamento do perfil Krieger. Os valores da tabela aqui são todos para um HC igual a 1 metro. Então, para qualquer outro valor de HC, que é essa altura Krieger, os valores da tabela devem ser multiplicados pelo seu próprio HC, né? E a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Isso aqui é a fórmula da altura de sobreelevação, o HC da água, sobre a soleira do vertedouro, né? A gente vai ter vazão é igual a 2,2 vezes L vezes a altura da lâmina da água sobre a soleira do vertedor, ou HC, né? Vazão cheia, elevado a 3/2. Então, vamos lá. Então, no nosso exemplo, pede-se um perfil Krieger da vazão de cheia, que é 1.500 litros por segundo, o L, 5 metros, e diz que é uma barragem de nível em concreto simples, né? Então, primeira coisa, a gente precisa garantir, vou colocar assim, garantir o H, né? Que é a base. A gente viu que tem o H e o HC, né? O H é a base, é a altura da nossa base de barragem de nível. Então, a gente precisa garantir pelo menos 0,8 metros para a tomada de água, né? A gente precisa de um certo espaço para essa captação. E vamos garantir também 0,7 metros de lâmina de água, que é justamente que nem a gente calculou lá na tubulação de tomada, um nível de submergência para o afogamento do dispositivo de tomada, né? Quando a gente calculou lá a perda de carga, a gente viu que teria que compensar pelo menos aquela perda de carga para a submergência do nosso dispositivo. Então, vamos garantir aí de cara 0,7 metros para essa lâmina de água, que seria para o afogamento do dispositivo, né, nesse dispositivo de tomada. Então, garantindo aí 0,8 metros de tomada de água mais 0,7, né, para garantir o afogamento do dispositivo, a gente vai ter um H de 1,5 metros, né? Então, como se a gente tivesse aquele triângulo aqui que eu mostrei para vocês, né? E o nosso H aqui, né? Aqui tá X e aqui tá Y. A gente tem esse H aqui de 1,5 metros. Vamos garantir isso aí, né? E aqui, lembrando lá, o nível da água tá para cá, a gente precisa saber agora o HC, né? Que é do topo da barragem até o nível da água. Aqui é o nível da água. Então, vamos para a definição de HC. Lembrando da fórmula, que é vazão igual a 2,2 vezes L vezes HC elevado a 3/2. Nessa fórmula, a vazão está em metro cúbico por segundo. Então, vamos transformar nossa vazão, que ele dá em 1.500
litros por segundo. Transformando isso para metro cúbico é só dividir por 1000. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, a gente tem 1,5 metros cúbicos por segundo. Aplicando na fórmula, 1,5 no local aqui da vazão, é igual a 2,2, o nosso L é 5 metros, e a gente quer saber quanto é o HC, elevado a 3 sobre 2. Então, vamos reorganizar aqui, HC elevado a 3 sobre 2 é igual a 1,5 sobre 2,2 vezes 5. HC é igual a tudo isso aqui. E a gente inverte, né? Elevado a 2 sobre 3. Então, HC é igual a raiz cúbica disso aqui ao quadrado. Então, a gente vai ter um HC igual a 0,26 metros. 0,26 metros. E aí, nós precisamos calcular a base. A largura da base. Que a gente vai utilizar aquela fórmula que eu demonstrei para vocês. Então, a gente tem que o peso específico da água é 1000 kgf por metro cúbico. O peso específico do concreto simples é 2400 kgf por metro cúbico. Isso aqui é o peso específico do concreto simples. Então, utilizando a fórmula B, é igual a raiz de 1000 sobre 2400. E aí, H mais HC, que é 0,26, que a gente acabou de calcular. O H é 1,5, que a gente adotou, sobre isso tudo aqui elevado ao cubo, sobre 1,5. Nosso B vai ser igual a 1,24 metros. Né? E a partir daí a gente vai para o cálculo das coordenadas. A gente assumiu uma base triangular desde o início, né? Mas a gente vai saber todos os pontos do perfil Krieger, né? Que é esse perfil aqui. Então, para a gente saber como serão as coordenadas, né? A gente tem aqui o x, eixo x, eixo y, e aqui é o perfil Krieger, mais encostadinho aqui. Temos aqui o perfil Krieger. E aí, para isso, a gente precisa saber as coordenadas. Vamos calcular justamente essas coordenadas aqui. Deixa eu desenhar melhor. Para isso, a gente já tem essa tabela. Peraí, deixa eu mostrar a tabela para vocês. Aqui, ó, no dimensionamento do perfil Krieger, existe essa tabela aqui, já pronta, né, para valores de HC igual a 1 metro. Então, a gente calculou um novo HC, né, para o nosso exemplo, que foi o HC novo nosso é
0,26, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os valores de H pelo nosso valor de HC. Então, eu botei aqui no Excel os cálculos que a gente já fez, né? A gente tem aqui peso específico da água, peso específico do concreto e o nosso H que a gente adotou por 1,5, né? Então, a gente tem aqui vazão 1.500 litros por segundo, em metro cúbico por segundo 1,5. Nosso comprimento, nosso HC que a gente calculou, 0,26, né? Aqui. E o nossa base, que ficou em 1,23, né? 23,06 trará ou 1,24 nos meus cálculos aqui. E aqui eu botei o nosso HC arredondado, né? Que aqui tá com os valores. Então, aqui estão as coordenadas para o traçado perfil Krieger para vertedouro de barragem com HC igual a 1 metro, né? Então, eu só fiz passar dessa tabela aqui e coloquei no Excel. Tá aqui. Então, a gente tem, né, todos os valores de X e de Y, as coordenadas. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o HC, que é o nosso 0,26, pelos valores das coordenadas aqui de HC igual a 1, né? Então, aqui a gente veio e multiplicou 0,26 vezes 0 é 0, né? Vezes 0,1 aqui ficou 0,26 vezes 0,1 ficou 0,026 e por aí vai, né? Esse aqui é o X. Chegou até aqui na tabela, né? Aqui 0,91. Lembrando que o nosso X é a nossa base, né? A nossa base vai até 1,23. Então, a gente vai ter que calcular um por um depois, né? 1,23. No lugar do Y, a gente vai fazer a mesma coisa. Y vezes 0,26, que é o nosso HC, né? Aqui de novo, 0,036, que é o valor das coordenadas para HC igual a 1 metro, a gente multiplica pelo nosso HC, que é 0,26, e dá o valor aqui de 0,009. Ok. Fizemos para todos até acabar a tabela aqui, né? Acabou em 0,91 e aqui o Y sendo 0,993, né? Lembrando que o nosso H é 1,5 e o nosso B é 1,23, né? Então, o resto que não existe a tabela, né? A tabela acabou, a gente vai calcular pela equação de base da barragem, utilizando o H igual a Y. Lembrando da equação de base de barragem, a equação de base é essa aqui. Então, no lugar do H, a gente vai pôr a coordenada Y, né? Para a gente conseguir calcular o resto. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar, por exemplo, parou aqui em 0,993, a gente vai colocar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 até 1,5, até chegar a 1,5. Então, a gente vai utilizar esses valores de incremento, né, até chegar ao valor final de 1,5 e calcular a base, né, ou o nosso X, de acordo com esse valor de Y, né, que é essa fórmula aqui, que foi a mesma fórmula que eu usei para calcular esse B, né, que é a mesma fórmula aqui que está nesse slide. Então, calculando um por um até chegar, e aí a gente vê que bate o valor de 1,5, bate 1,23, que foi justamente o valor que a gente usou para esses dois valores aqui, né? Então, plotando isso aqui, nós vamos ter o nosso perfil Krieger. Vamos lá, plotar. Vamos começar aqui plotando. Inserir, gráfico.
Tá aqui o nosso perfil Krieger, ele tá ao contrário, né? Eu botei aqui, ó, começa o X, começa o Y, a gente tem que inverter ele, né? Então, ele vai ter essa cara, né? Nosso perfil Krieger. Ok?